Salve, salve, galera! Chegamos ao item 15. Vamos nessa. A crítica literária é unânime ao apontar a versatilidade da escrita de Machado de Assis, ok? Fato que o coloca além do habitual realismo. Massa! No fragmento, o traço estilístico que confirma o exposto é... Calma. A crítica literária, ou seja, os estudiosos de literatura, são unânimes. Isso é muito difícil, né? Unanimidade é difícil. Mas eles são unânimes ao apontar a versatilidade, ou seja, a pluralidade, as várias possibilidades de construção do senhor Joaquim Maria Machado de Assis, ou, como era conhecido em seu tempo, pela sociedade fluminense, o Machadinho. Fato que o coloca além do habitual realismo. Então ele não é apenas realista. Ele é o quê, professor? Ele é o quê, professor? Olha só, ele é realista, mais. Que top! Então, se ele é realista mais, significa dizer que ele vai ter em sua produção características do realismo, mais algumas características particulares. Tais como, professor? Bem, eu vou listar aqui, tá bom? Vamos lá? Diálogo com o leitor. Ele sentia a necessidade de conversar com o leitor incluso, né? Ele colocava o leitor na narrativa para interação. Isso, claro, dava a ele muito mais expressividade. Ele estava interagindo, forçava ali uma amizade com o leitor, o que tornava, portanto, a sua realização literária uma realização mais fácil de ser aceita, né? Além do diálogo com o leitor, o que é muito frequente? Cara, é muito frequente o intertexto, tá? O intertexto, sobretudo com a Bíblia, com um propósito, inclusive, de negação aos valores humanistas, românticos, que eram presentes na construção. Mas ele também utilizava o intratexto. Você vê, por exemplo, Quincas Borba, uma continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o que nós observamos é que o autor também dialogava com os seus próprios textos. Outra coisa muito recorrente é a metalinguagem. Ele reflete muito sobre o próprio ato de escrita, isso é típico de autores meticulosos perfeccionistas. Digressão, esse é um aspecto muito importante de sua produção. Ele tinha um hábito de fazer pausas na ação narrativa para refletir sobre o próprio ato de escrita. Isso se chama digressão. E uma outra coisa muito interessante da produção do autor é a construção de enigmas, é o ocultismo. Isso em Dom Casmurro fica muito evidente. Galera, outros dois aspectos importantes: o sarcasmo, ou seja, ele não era apenas irônico, ele era irônico e debochado, e o niilismo, ou seja, o pessimismo extremo. Então, assim, 1, diálogo; 2, intertexto e intratexto; 3, metalinguagem; 4, digressão; 5, ocultismo; 6, sarcasmo; e 7, niilismo. Aqui são características do autor. Isso aqui é o que a gente pode chamar de plus, tá bom? É um bônus que vai além das características do estilo realista. Então tá tranquilo. A crítica é unânime ao apontar a versatilidade da escrita de Machado de Assis, fato que o coloca além do habitual realismo. Ou seja, eu não quero característica realista. No fragmento, o traço estilístico que confirma o exposto cara, muito tranquilo. Vamos lá, né? Bons dias. Isso aqui, galera, é um livro de crônicas que foram construídas entre 1888 e 1889, ou seja, em 2 anos decisivos da história do Brasil. Em 13 de maio de 88, a libertação dos escravos; em 15 de novembro de 89, a proclamação da República. Então, 2 anos muito agitados da vida social e da vida política. E o autor, ele fez registros disso, com crônicas, ou seja, narrativas curtas centradas em fatos do cotidiano. Massa pra caramba, acaba sendo um documento vivo daquele momento marcante da história do nosso país. Hão de reconhecer que sou bem criado. Hão de reconhecer. Quem que há de reconhecer? Hão de reconhecer. Quem? Vocês. Vocês quem? Ora, mas rapaz, os leitores. Vejam, podia entrar aqui, chapéu à banda, e logo dizendo o que me parecesse. Depois ia me embora para voltar na outra semana. Mas não, senhor. Olha o vocativo. Chego à porta e o meu primeiro cuidado é dar-lhe... a quem? Ao leitor. Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa, em resposta é porque é um grande malcriado, é um fanfarrão, um grosseirão, de borla e capelo,
ficando todavia entendido que há leitor e leitor, e que eu, explicando-me com tão nobre franqueza, não me refiro ao leitor que está agora com este papel na mão, mas ao seu vizinho. Ora, pois, é um brincalhão, é um fanfarrão. O que nós observamos de traço característico da escrita do autor no fragmento? No fragmento. Bem, nós verificamos diálogo com o leitor? Sim! Beleza. Intertexto, intratexto? Não. Metalinguagem? Sim. Digressão? Não. Ocultismo? Não. Sarcasmo? Sim. Niilismo? Não. Então nós temos aí algumas possibilidades dentro dessa variabilidade da produção do autor. Ironia? Não, porque ele não foi apenas irônico, ele foi sarcástico. A ironia é uma característica do realismo. Eu quero algo que está para além, tá bom? Para além do realismo é o sarcasmo. E aí veja, no realismo a ironia é recorrente. Eu não quero característica do realismo, eu quero que está para além do realismo e que é do estilo do autor. Aí, se tiver sarcasmo, perfeito, mas ironia não serve. Leitor incluso, pronto, acabou-se. Verossimilhança, isso é uma característica geral do realismo, a proximidade com a verdade. Narração impessoal. Olha, veja só. A narração impessoal é uma característica do realismo e a narração em questão aqui é pessoal, subjetivo, já era. Correção gramatical, uma característica geral do realismo. Então, o que é que eu observo como característica para além do realismo, que é do autor? O leitor incluso. Como é que eu tenho um leitor incluso? Quando o narrador se dirige ao leitor, dialogando com ele. Dessa forma, a resposta é a letra B. Valeu, galera!